Olá, meus amigos. Hoje, dia 2 de julho de 2022. E antes de começarmos essa palestra, né, eu gostaria de agradecer por vocês terem chegado até aqui, porque hoje essa lição é a última desse livro e nós começamos no dia 19 de setembro de 2020. Então, eu quero agradecer ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, agradecer à presidente Alaudceia, que nos ajudou a seguir essas palestras. Quero agradecer a todos os palestrantes que passaram por essas lições. Tenho certeza que foi um grande aprendizado para todos nós. E quero agradecer a todos vocês que estão conosco desde o início. Então, a lição 180 depois, que é a última do livro Vinha de Luz, ela é muito especial para todos nós. Então eu convido a vocês a assistirem essa palestra até o final. E já de antemão, eu digo que a próxima palestra vai ser baseada no livro Religião dos Espíritos. É um livro de Emmanuel também. Ele traz um material riquíssimo que está ligado também ao Livro dos Espíritos. Então, continue prestigiando a nossa casa. E eu peço, por gentileza, curta o vídeo. Se você gostou ou não gostou, é curtir. E, ao mesmo tempo, compartilhe, curta o canal, ajude a gente a crescer, ajude na nossa meta de 1000 inscritos. E aproveitando também, antes de começarmos essa palestra, a última do livro Vinha de Luz, eu gostaria de pedir para que vocês colaborem com a casa. Nós temos o Pix, que está no nosso site, e, ao mesmo tempo, independente disso, precisamos muito de mantimentos, de material não perecível, e principalmente precisamos nesse momento de roupas, tudo aquilo que você tem, de preferência, pelo menos em bom estado. Porque pensa, nós não temos estrutura para costurar uma roupa que está rasgada, ou muitas vezes para comprar um cadarço para um sapato ou para um tênis. Então, algo em bom estado, por favor, precisamos muito da sua doação, da sua ajuda, e aqueles irmãos que já estão nos ajudando, nossos sinceros e humildes agradecimentos, tá bom? Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, agradecemos por esse início desse canal do YouTube, dessa lição do Vinha de Luz, agradecemos pelo apoio que o Mestre Jesus deu para todos nós e principalmente para cada palestrante que aqui esteve buscando o seu melhor. E assim, Mestre, pedimos encarecidamente a sua luz para todos esses irmãos que estão nos prestigiando, para toda a nossa cidade de São Paulo, o nosso estado, o nosso Brasil e o nosso planeta maravilhoso, o planeta Terra. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos lá, do livro Vinha de Luz, né? Como eu falei, a lição número 180, depois é o nome da lição, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, começando aqui, né? Vamos lá. Abre aspas, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Jesus, né? Que diz essa palavra, está em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Então, vamos ler e a gente vem fazendo os comentários. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, abre aspas, ele não é tão bom quanto parece, fecha aspas. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé
gritando-se com toda a força, abre aspas, não vale a pena, fecha aspas. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram um justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado, assim também não. Ajuda-se um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores, encomiásticas, né? Aqui quer dizer de louvores, né? Coração de flores de louvores. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Então, vamos comentar, né? Essa lição, ela tem como base, principalmente... Deixa eu só... Essa lição com base a parábola do semeador, né? Se a gente for buscar aquele trecho, e ela traz para nós aquela questão do desânimo. E, geralmente a gente começa, tudo que a gente vai começar, a gente começa com um ânimo. Vamos pensar aqui, amanhã eu vou começar a fazer uma dieta. Então você está animado, passa no supermercado, compra os alimentos para a dieta que a nutricionista indicou e vamos começar a fazer. Passado alguns dias, como a gente quer fazer as coisas de uma maneira, às vezes, muitas vezes radical, o que acontece? Você para a reeducação alimentar e coloca a culpa no nutricionista, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no parente, coloca a culpa no pai, na mãe, menos em você que deixou de seguir a reeducação alimentar, que no final seria para o seu próprio bem, ou para o nosso próprio bem. A mesma coisa quando vamos frequentar uma academia, no começo vamos lá, compramos a roupa, saímos super empolgados, passado uma semana que estamos fazendo as atividades físicas, cai o desânimo. Aí uma hora porque um dia choveu, no outro porque o professor de educação física ou a professora não eram tão legais, a academia não é tão boa, eu pensei isso, eu pensei aquilo, e a gente desiste. A mesma coisa, no momento, a pessoa está desempregada, está desesperada para conseguir uma renda, conseguir um trabalho, consegue. Aquela empolgação, vai trabalhar, é o primeiro a chegar, o último a sair, trabalha com vontade, passados 2 meses, acaba toda essa excitação, e de novo, aí começa que a empresa dá um vale-refeição que não dá para comer direito, ou não tem cesta básica, ou o ônibus está lotado, eu tenho que acordar cedo, o chefe não presta, os colegas de trabalho não são bons, né? O chefe, principalmente, é o pior sempre, né? Como se a única pessoa que fosse o problema da nossa vida fosse o nosso chefe, a nossa empresa, né? E aí você novamente cai na reclamação, cai no desânimo, às vezes até larga mesmo o emprego, ou vai se arrastando, atrapalhando a empresa, atrapalhando os colegas de trabalho e não relembrando aquele momento de desemprego. Então, estou dando alguns exemplos, isso serve para relacionamento amoroso também. Antes eram as mil maravilhas, depois, quando está dentro do relacionamento, acha que tudo serão flores e céu azul. Não, a gente vai passar por momentos difíceis, momentos onde que a gente precisa ter maturidade, precisamos conversar, e aí o que acontece? A pessoa não presta mais.
Ah, minha esposa não presta mais. Ah, minha namorada não presta mais. Ah, aquele cara é preguiçoso, não presta mais. Oh, meu marido também não presta mais. E aí a gente entra num círculo vicioso de somente começar. A gente tem, como diz, né, muita iniciativa, como dizia um amigo meu, e pouca acabativa. A gente não acaba nada que a gente começa. No caminho tem o quê? A reclamação. E o que é reclamar? É clamar. Quando você está clamando, você está pedindo. Quando você está reclamando, você está pedindo novamente. Então, quando você está reclamando de uma situação, vão vir mais situações da qual você está reclamando, porque é o que você está pedindo. Jesus não trouxe para nós pedir, pedir e obtereis, bater a porta e se abrir-vos-á. E o que nós estamos pedindo? A gente precisa entender o que a gente está pedindo. Que porta que você está batendo? Na porta estreita ou na porta larga? Lembra da lição? A porta estreita é a mais complicada para passar. A gente precisa se modificar. A porta larga, qualquer um passa. Essa é a mais fácil. E geralmente nós procuramos tudo aquilo que é mais fácil. E aí depois, quando o resultado chega, a gente continua na reclamação. Então, não é melhor a gente parar e começar a pensar? O espiritismo, ele não é simplesmente uma religião. Ciência é uma fé raciocinada, é uma fé racional. E o que é ser racional? Não tem nada a ver com frieza. É pensar naquilo que está acontecendo. Se aquilo está acontecendo na sua vida, tempos depois volta a acontecer, opa, vamos ligar um alerta. O que nós estamos fazendo para retomar? Que lição que nós não aprendemos? Quando você está na escola e você tem que fazer a prova novamente porque tirou uma nota ruim, é porque você não aprendeu. E a vida é a mesma coisa. Quando a prova se repete, significa que nós reprovamos anteriormente. E novamente vem a prova. A diferença, que se ela vai ficar mais difícil para a gente ou não, é o quanto a gente buscou melhorar num atributo que está faltando. Se você não foi bem em matemática, não é estudando língua portuguesa que você vai passar. Você tem que continuar estudando língua portuguesa, mas você tem que ver que é a matemática que eu sou fraco. E assim sucessivamente. Então nós vivemos num mundo que tudo é depois, né? E a parábola do semeador, como eu quis trazer aqui, o que é? É a semente. A semente é a palavra de Deus. São as leis de Deus. A semente é boa. E a terra? Nós somos a terra, nós somos o solo que precisa ser colocado essa semente para ela começar a germinar. Essa parábola é muito interessante, porque ela traz... Por que a parábola do semeador vai semear? A palavra Jesus já nos trouxe. Nós que trabalhamos na doutrina espírita, ou qualquer religião que pratica o bem, são semeadores. Mesmo o semeador, ele tem que plantar no próprio solo também. Lembra da parábola? Algumas sementes caíram fora da terra, caíram na rocha, veio o sol e queimou, outras não conseguiram crescer, né? Outras caíram na estrada e também pereceram, mas a boa semente, ela dá bons frutos. Então, o que nós estamos fazendo? Deixando tudo para depois? Depois a vida passa. Depois voltamos para o plano espiritual e vamos prestar contas no sentido assim, o que era para ter sido feito e nós não fizemos. Não é verdade? Então, nós estamos achando que nós estamos saindo do mundo de expiação e provas, né? Não vou entrar muito nesse mérito agora. Pesquisem para o mundo de regeneração. Então, as pessoas estão achando que tudo tem que ser fácil. Claro que a gente gostaria que tudo fosse fácil, mas depende também de nós. Do que a gente se alimenta para a gente ser reclamão ou para sermos pessimistas? De redes sociais, a gente se alimenta de TVs que passam programas horrorosos, a gente se alimenta só de, como diz, né, diversão. Podemos e devemos nos divertir, mas em excesso, tudo que é excesso, excetuando para o bem, e sem atrapalhar, porque até na caridade a gente tem que ter a racionalidade,
porque a gente não pode dar a vida inteira o peixe, a gente precisa ensinar a pessoa a pescar, então temos que tomar cuidado até com o excesso de caridade, se a gente vai fazendo, Kleber, mas excesso de caridade, sim. Se você começa a suprir as necessidades daquela pessoa que está apta a buscar o seu suprimento, o que vai acontecer? A gente pode entrar no livre-arbítrio de alguém e atrapalhar essa pessoa, que foi excesso de caridade. Nós devemos levantar esse irmão, ajudá-lo, mas não a vida toda. De novo, lembre-se, dar o peixe, legal, mas não a vida inteira. Vamos entregar a varinha e ensinar esse irmão a pescar, essa irmã a pescar. Poxa, mas eu tenho dúvidas, às vezes eu reclamo, não consigo. Não existe facilidade porque nós ainda somos difíceis. Então você começa um estudo na casa espírita. Qualquer coisa você já para de estudar. Ou por causa do horário, ou porque um dia estava chovendo, ou porque o professor não era legal, ou porque não gostou da turma. Todo mundo tem problema, menos você é o problema. Claro que existem pessoas difíceis para lidar, faz parte do nosso aprendizado, é a nossa escola, lembra-se? As pessoas difíceis, nós também somos difíceis. Talvez você não seja difícil, uma pessoa difícil para lidar, mas em alguma outra coisa talvez você precisa melhorar e que incomode alguma outra pessoa. Eu dei o exemplo do trabalho, aí no trabalho, se você não abençoa o lugar onde você ganha o seu dinheiro, como você acha que você vai prosperar? E se você não está feliz naquele trabalho, procure outro. Mas não fique maldizendo o lugar que leva o sustento para sua família ou para você mesmo. Poxa, mas tem temas aí, você fica vendo. Se você ficar vendo a televisão, se você quiser se informar de tudo, na era da informação, você vai enlouquecer. Poxa, mas tem uma questão aí que está acontecendo no país, a questão... apareceu a questão do aborto, isso é polêmico. O que Jesus faria na questão do aborto? Basta você perguntar isso. Se você não sabe, pesquise. Estude. O que Jesus faria numa situação dessa? Nós precisamos perguntar sempre que vem uma situação que que o nosso coração sente quando o negócio não é legal. Não é verdade? A gente sente. Eu estou fazendo uma coisa errada. O coração dispara. A gente, alguém vai descobrir. Isso não é bom. A gente sabe. Então, quando tem um tema polêmico que você quer opinar, respeite a opinião da outra pessoa. De novo, cada um está num nível de evolução. Somos parecidos, não somos iguais. Somos semelhantes, mas cada um tem a sua trajetória espiritual, tem a sua bagagem intelectual. Então, respeite, mas na sua consciência saiba o que Jesus faria naquela situação. Nós estamos vivenciando essa transição de expiação e provas para regeneração, está aí. As pessoas estão procurando fazer com que uma odeie a outra, né? Uma hora por causa dessa besteira de cor de pele, do racismo, uma hora por causa que agora você tem que escrever uma linguagem, que você tem que juntar pessoas, você junta pessoas pelo amor, não pela escrita, né? E você não respeita as outras pessoas, legal, vamos colocar uma linguagem neutra, mas e a pessoa que precisa de usar o braille? Você vai mudar toda a linguagem de braille porque alguém quer que mude, quando você fala todos, é para todo mundo, você tem que colocar todos, todas, né? Será que isso é uma coisa legal? O que Jesus faria? A gente não está incluindo pessoas, a gente está excluindo pessoas. Né? Linguagem, o que é uma linguagem agressiva? Então a gente precisa começar a entender essas coisas que desgastam a nossa vida. E aí a gente vai largando mão das coisas que a gente precisa. Nós precisamos da vida material, mas nós necessitamos ainda mais da vida espiritual. Então, antes de você ficar entrando em polêmicas em redes sociais, pense o que Jesus faria. E respeite a opinião do outro. Agora, nós que estamos no caminho do espiritismo, nós não vamos para o outro lado quando chegar o nosso momento, e quem estudou falar, eu não sabia. Sabia sim. Sabia.
Se você estudou minimamente, você sabe o que Jesus nos trouxe. O Jesus é o nosso farol. O que ele mostrou para nós? Qual era o caminho? Ah, mas fulano vai votar no partido A e no partido B. Bom, novamente, de novo, é fácil essa resposta. O que Jesus faria? Primeiro que a gente tem que perdoar a todos. Ponto. Já começa pelo perdão. Segundo, o que é correto? Analise. O que é correto? O que aconteceu? O que já aconteceu? Então, assim, nós precisamos começar a raciocinar antes de sair achando que a gente sabe de tudo. Eu respeito a opinião das pessoas, eu procuro respeitar, procuramos respeitar, né? Ninguém aqui é infalível ainda, mas o que acontece? Esses dias eu estava estudando a palestra uma pessoa muito interessante, um palestrante espírita. Ele falou: ciência não se discute. Não, pelo contrário, ciência se discute sim. Se ciência não tivesse em voga, não fosse importante, o que Kardec fez? Kardec não saiu acreditando nas primeiras situações. Ele utilizou a ciência, ele utilizou o racional, e aí foi criado toda, né, a doutrina dos espíritos, que não é de Kardec, né? Tem gente que ainda fala kardecista, né, no que não existe, né? É só para a gente começar. Espiritismo. A gente discute, sim, mas sempre com educação e com respeito. Isso que vai fazer com que nós criamos o nosso amadurecimento como espírito, respeitando as pessoas. Mas precisamos tomar cuidado com o que nós estamos nos apoiando. Isso é muito importante. Depois, passa rápido. Vamos nos envolver com as coisas de Deus, em primeiro lugar. Mas nós não podemos esquecer as coisas materiais. Então, faça o seu dever cívico. Sempre. Todos os lugares têm problemas. Casa, no trabalho, na religião. Você acha que todo mundo dentro de uma religião pensa igual? Claro que não, pensa diferente. Tem ciúmes, tem inveja, tem raiva dentro da religião. Faz parte. Somos ainda todos doentes e estudantes. Não vamos criar um mundo de ficção. Mas vamos parar de reclamar. Vamos buscar a nossa disciplina, vamos procurar estudar. Não dá tempo para deixar para depois. É o momento. Nós ainda não somos um solo bom. A semente, ela cai, mas ela não está dando os frutos que a gente tem que dar os frutos. A terra é boa, né? O nosso espírito, mas a gente está sujando a terra, a gente não pode fazer isso. Vamos nos preparar, cada um no seu tempo, mas vamos nos preparar. E vamos parar de perder tempo com aquilo que não vale a pena. O estudo da doutrina, por exemplo, hoje eu coloquei aqui no começo, né? São 180 lições. Será que dentro dessas 180 lições nós não temos uma palavra que vai fazer a gente refletir? Ou a gente só quer ouvir coisas boazinhas para o nosso ouvido? Claro que a gente quer, mas tem hora que a gente tem que ouvir coisas um pouco mais enérgicas. Ser enérgico é ser mais disciplinado, não tem nada a ver com ignorância, com ser bravo, não é isso, gente. A gente precisa parar, o momento precisa disso. Se nós não aprendemos nada com o que aconteceu desses últimos 2 anos dessa doença, o que mais que a gente está querendo para aprender? Todos nós precisamos aprender, todos nós, sem exceção. Precisamos levar a vida mais a sério. Quando eu falo levar a sério, não é que a gente não vai ter nenhum momento de
diversão, de alegria, de descontração. Não é descontração, não é isso. Levar a sério é fazer o que precisa ser feito. Precisamos nos melhorarmos como espíritos, como pessoas. O mundo só vai melhorar quando você melhorar, quando eu melhorar, quando nós melhorarmos, não quando o vizinho melhorar. O vizinho, ele tem um caminho dele, que nós desconhecemos. Jesus nos trouxe, nós não temos todas as informações para julgarmos alguém. O que um juiz faz quando ele vai julgar alguém? Ele tem que trazer provas. Ele não sai julgando sem as provas, né? E ainda assim comete erros, é natural. Mas ele precisa de provas. Nós, muitas vezes, nem conhecemos uma pessoa e saímos julgando. Nós estamos numa situação que nós temos que buscar Jesus. Para resumir tudo, vamos buscar Jesus. Vamos perdoar quem nós precisamos perdoar. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Depois, vamos perdoar quem, por um momento, nos machucou. E seguir nossa vida. Essa situação que nós passamos nos últimos anos foi um chacoalhão para que nós acordássemos desse transe. Não dá mais para deixar para amanhã. Amanhã eu vou estudar, depois de amanhã eu melhoro, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Não, é hoje. Comece fazendo o evangelho do lar na sua casa. Comece fazendo uma prece antes de dormir, uma prece ao se levantar. Nós não vamos nos modificar da noite para o dia, dar um giro 180 graus, mas começa com um, pelo menos. 1 grau, depois 2, depois 3, né? Todos nós temos essa capacidade. É fácil devido ao nosso grau de evolução? Não, ainda não é fácil para nós. Nós somos adolescentes espirituais, mas é bem possível. Nós temos o material. A casa espírita está aberta. Só no Frei Anselmo nós temos lá mais de 1000 livros para você alugar, se você gosta do livro físico. Temos 180 vídeos como esse no canal, temos até mais. E agora vamos começar um estudo maravilhoso do livro Religião dos Espíritos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, meus amigos, vamos seguir a Jesus. E principalmente, vamos lembrar o que Chico falava, né? Vamos buscar amar ao próximo como a si mesmo, a Deus, sobre todas as coisas. Que perguntaram para o Chico, né? O que ele podia indicar? Ele falou, amar ao próximo. A gente precisa disso. A pessoa que pensa diferente de você não é o seu inimigo, muito pelo contrário, é seu irmão. E se ele está próximo de você, é para você aprender. Por exemplo, se você é irritadinho, precisam de pessoas que te irritem para você curar a sua irritação. Lembra-se da prova de matemática? Mas eu sou bom em português. Tudo bem, isso a gente já sabe. Mas agora você precisa aprender matemática. Então você precisa de um professor de matemática pegando no seu pé. Não um professor de língua portuguesa. Porque esse você vai gostar, já gostou, já era. Não é assim? Se você é impaciente, vai ter um professor de impaciência para você aprender a paciência. E assim por diante, em todos os problemas. Basta olhar no espelho e ver o que você precisa melhorar. Ver o que precisamos melhorar. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, agradeço a todos por estarem aqui no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira. E assim, mais uma vez agradeço a todos vocês. E nós estamos com a campanha de atingir 1000 inscritos nos canais. Por favor, mande as nossas palestras para os seus amigos, claro, sem querer ser aquela pessoa chata, mas mande e comente logo abaixo
desse vídeo, façam um elogio ou uma crítica. Isso ajuda o Facebook. Quanto mais pessoas comentam ou curtem, o Facebook vê que esse vídeo tem relevância e ele manda para outras pessoas. Por isso que a gente pede insistentemente que seja feito isso, tá bom? Então, mais uma vez, Mestre Jesus, agradecidos que estamos por finalizarmos esse estudo desse livro maravilhoso, Vinho de Luz, agradecendo ao Emmanuel, esse irmão maravilhoso, ao nosso querido Chico, ao Frei Anselmo, e principalmente a você, Mestre Jesus, e ao Pai Celestial. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos.